Nova pesquisa Datafolha aponta estabilidade de Lula e tendência de crescimento para Jair Bolsonaro. Ciro Gomes fala a trabalhadores do setor ferroviário em São Paulo e Simone Tebet quer fim da reeleição e do orçamento secreto. Enquanto isso, os líderes dos levantamentos voltam a se atacar mutuamente com xingamentos, associações a ditaduras e mostrando uma prévia do nível da campanha deste ano. E no fim do inverno, massa de ar polar dá as caras e derruba temperaturas no centro-sul do Brasil. O RB Notícias, da Rede Brasil, está começando. A pesquisa Datafolha, que foi divulgada na noite de ontem e encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo, mostra uma diferença de 15 pontos entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente Lula aparece com 47% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial, seguido pelo atual chefe do executivo, Jair Bolsonaro, que tem 32%. O petista manteve o percentual. E o presidente avançou 3 pontos em relação à última pesquisa, feita na última semana de julho. Ciro Gomes aparece com 7%, seguido por Simone Tebet com 2% e Vera Lúcia com 1%. Brancos e nulos somam 6% e os que não sabem são 2%. Em um eventual segundo turno, segundo o Instituto, Lula tem 54% dos votos e Bolsonaro 37%. A diferença entre os dois é de 17 pontos percentuais. Brancos e nulos são 8% e os que não sabem são 2%. A pesquisa mostra que Lula vai melhor entre os mais pobres, os que se declaram pretos e os que vivem na região Nordeste. Já Bolsonaro tem melhor desempenho entre os mais ricos, os brancos, os evangélicos e os que vivem na região Norte. O questionário foi registrado no TSE e ouviu 5.744 pessoas em 281 municípios, entre 16 e 18 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. E a pesquisa Datafolha, como acabamos de ver, aponta um crescimento de Jair Bolsonaro que, para o comentarista Ney Gonçalves Dias, tem reais chances de permanecer no cargo de presidente da República. O Lula está sempre entre 45, 47 e 48. Ele está estagnado numa área, numa zona considerada a zona de acerto e erro. Ali está. Não passa, não desce. O presidente Bolsonaro tem crescido nas pesquisas. Se você se recordar, em maio deste ano, há poucos meses, portanto, a diferença entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula era de 21 pontos. Agora caiu para 15. E o que é mais importante é que o Datafolha diz que o presidente Bolsonaro está numa caminhada ascendente. Ou seja, ele tem possibilidade de continuar crescendo crescendo no apoio popular e diminuindo, portanto, a diferença entre ele e o ex-presidente Lula. Em maio, estava garantido ao presidente Lula a vitória no primeiro turno. Agora também não está descartada, porque a campanha está começando agora. Dia 26 começa rádio e televisão, que é fundamental. Segunda-feira começa na Rede Globo, às 20h30, a entrevista de Bolsonaro, inaugurando a presença dos presidenciáveis naquele telejornal. Então está tudo começando, está tudo ainda engatilhando. Mas, para o presidente Bolsonaro, foi uma boa notícia. Aliás, há 2 dias, o presidente Jair Bolsonaro não fala em urnas eletrônicas. Mas se você observar as manifestações religiosas e políticas, a movimentação, você vê que existe hoje no Brasil uma grande batalha de Bolsonaro e Lula pelos pobres do Brasil. E Lula voltou a atacar o presidente Jair Bolsonaro. Durante comício na noite de ontem em Belo Horizonte, ele afirmou que o atual chefe do executivo é desequilibrado mentalmente. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou
que o presidente Jair Bolsonaro é uma pessoa desequilibrada mentalmente e desestruturada do ponto de vista psicológico. As declarações do ex-presidente ocorrem no mesmo dia em que Bolsonaro se envolveu em confusão com um youtuber na saída do Palácio da Alvorada, em Brasília, e demonstrou irritação com auxiliares. Nós estamos enfrentando uma pessoa desequilibrada mentalmente. Nós estamos enfrentando uma pessoa desestruturada do ponto de vista psicológico. Nós estamos enfrentando uma pessoa que acha que a polícia tem que matar e não que prender. A gente tem que olhar a Constituição e ela tem que ser cumprida. A gente tem que olhar a Declaração Universal dos Direitos Humanos e ela tem que ser cumprida. E a gente tem que olhar a Bíblia e ela tem que ser cumprida. O petista participou de seu primeiro comício após o início da campanha eleitoral na Praça da Estação, em Belo Horizonte. Em seu discurso, o ex-presidente também voltou a falar de religião, ao criticar Bolsonaro, afirmando que ele está mais para fariseu do que para cristão. Nós queremos uma sociedade da fraternidade, uma sociedade do carinho. Nós não queremos as pessoas odiando umas às outras. Nós queremos as pessoas se abraçando, as pessoas se ajudando, as pessoas, inclusive, sabe, não sendo utilizada religiosamente como são hoje uma parte do povo brasileiro por alguém falando em Deus, cometendo pecado, porque é heresia falar o nome de Deus em vão, como fala esse cidadão que eu estou falando. Ele também criticou as privatizações e afirmou que a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, os Correios e o BNDES não serão privatizados. Jair Bolsonaro, em sua live, por sua vez, voltou a criticar a esquerda, citando exemplos da Argentina e da Venezuela. Com críticas ao que chamou de governos de esquerda ao redor do mundo, Bolsonaro também alfinetou seu principal oponente na corrida pelo Planalto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Citando países como Argentina, Venezuela e Cuba, Bolsonaro vinculou os respectivos governos dos países à esquerda. Vamos lembrar que Cuba é o paraíso da petralhada. O Lula vivia lá, Zé Dirceu ficou lá há muito tempo, o Lamarck, antes de estar na luta armada, mandou a esposa com 2 filhos pequenos para lá. A classe artística da Ironia é apaixonada por Cuba. E nós sabemos que lá o pessoal arrisca a sua vida montando em tronco de bananeira para fugir lá para os Estados Unidos. O presidente mostrou uma série de notícias de portais que divulgaram as prisões de manifestantes que foram às ruas contra o governo em Cuba e disse: um cara que disputa aí uma eleição, já foi presidente do Brasil por 8 anos, não fala nada sobre isso. Com toda certeza ele defende essas penas, né, de prisão naquele país. Lá não existe liberdade. E vai um picareta desse assinar o manifesto pela democracia. Na mesma linha, o atual mandatário criticou o governo de Daniel Ortega, na Nicarágua, o qual chamou de amigo de Lula. Que na Nicarágua, né, um outro aqui, amigo do Lula, aqui, Daniel Ortega, tem fechado igrejas, cada vez mais, tem fechado rádios católicas e, obviamente, está censurando a mídia em seu país também. Diante das comparações, Bolsonaro finalizou seu argumento dizendo que a escolha pela qual o Brasil passará é muito importante. Então a escolha é importante. Hoje em dia, pelo que tem pela frente, né, você tem 2 nomes. Você tem que achar qual é que vai fazer melhor o seu país. Mas faça comparações. Quem critica o meu governo no tocante à inflação que teve, não vou negar isso daí, né, tem que levar em conta a pandemia. Tem que dizer que eu não defendi o fica em casa, a economia te vê depois. E a seguir, o Tribunal Superior Eleitoral anuncia o tempo de cada candidato no rádio e na televisão. E reportagem especial vai mostrar como você vai votar nestas eleições. A RB Notícias volta já com essas e outras informações. Não saia daí.